Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Mena Reise e hoje nós vamos fazer a finalização da nossa pintura. É isso aí. Nós já fizemos o fundo, fizemos também o chão, né? Na última aula nós fizemos a pintura do jarro, né? E hoje nós vamos fazer as folhas e a rosa, tá bom? Então, vem comigo nesse passo a passo! Então, pessoal, bora lá iniciar, né? A nossa pintura. Ó, nós vamos fazer primeiro as folhas, tá? Eu vou usar aqui o meu clareador. Clareador para serigrafia, tá? Vou usar também o verde. Esse tom de verde aqui, ó. Eu misturei o verde oliva com o amarelo... acho que é amarelo limão, tá? Pra dar esse tom aqui, tá bom? Pintura é isso, gente. A gente, né, misturando as tintas, a gente consegue um tom diferente, ó. Como é que ficou esse verde, ó. E vou usar também o verde oliva, tá? Se não quiser misturar, né, usa o verde pistache, tá? Vou iniciar pelas folhas, tá bom? Primeiro nós vamos fazer essa daqui. Eu ponho clareador, tá? Esse clareador ajuda a selar o tecido, né? Ele fecha as tramas, né, do tecido e assim fica mais fácil para você fazer a sua pintura, tá? Quem quiser aí, né, indicação de onde comprar o clareador para serigrafia, deixa aí nos comentários, tá? Ó, eu vou dividir a minha folha com verde oliva e vou fazer aqui a parte de sombra. Pincel da Condor, série 421, ou você usa um pincel de sua preferência, tá? Ó, eu venho até metade. E agora, ó, nós vamos vir aqui, ó, de fora para dentro com o verde oliva, tá? Olha onde que a gente não colocou clareador, como que fica um pouquinho mais difícil, né? Pra poder entrar a tinta. Eu venho com um pouquinho do clareador e já facilita pra mim, ó. Vou pôr um pouquinho de sombra aqui nessa parte também, ó. Porque a rosa tá fazendo sombra na folha, né? Agora eu venho aqui com o meu verde. Eu não sei o nome desse verde, gente. Só sei que eu misturei o verde, o amarelo limão com o verde oliva. E deu esse tom aqui. Não lavei meu pincel, tá? E vou, ó, com clareador para serigrafia. Já vou fazer as duas de uma vez, porque essa tá por baixo, né? A gente já aproveita e já faz as duas. Eu gosto de deixar na consistência um pouquinho mais ralo que o clareador, né, da Acrylex, tá? Vou fazer essa aqui primeiro, que essa tá por baixo, né, ó. Eu divido a minha folha. Já que essa aqui está por baixo, eu já jogo, né, a parte do verde oliva. Eu jogo pra cá, ó. Porque eu vou precisar fazer a sombra aqui, né? Ó. Essa folha está por baixo. Eu já vou fazendo a outra de uma vez, ó. Aqui eu já vou jogar pra cá, porque como eu vou entrar com o verde oliva nesse lado de cá, essa parte aqui, ó, eu já vou vir com a luz, né? E aqui já vai ficar um pouquinho mais claro, né? É bom a gente atentar esses detalhes, pra não errar na hora de pintar, né? Ó, porque aqui, ó, eu venho com a tinta só até a metade, tá? Porque eu vou vir com o verde oliva do outro lado, né? Então, essa que está por baixo, ó, eu fiz aqui, eu dividi a folha e joguei a parte do verde oliva pra cá, porque aqui eu preciso fazer a sombra, né? Nessa folha aqui, ó, eu já fiz a parte de sombra do lado de cá, porque aqui eu vou entrar com o verde um pouquinho mais claro, né? É bom a gente atentar, né, a esses pequenos detalhes, né? Ó, aqui eu divido a minha folha e vou jogando pra cá, ó. Essa parte aqui eu já vou entrar com a luz, né? E aqui eu venho com o verde oliva, ó, de fora para dentro, tá? Ó, onde eu não passo o clareador, ó, fica mais difícil entrar com a tinta. Aí agora eu venho aqui, ó, de fora para dentro. Fazer aqui também a sombra, ó.
da pétala, né? E agora aqui a gente vem, ó, de fora para dentro. Eu venho também, ó, com um pouquinho do verde oliva do lado de cá, só para completar aqui a folha, né? E agora eu vou pegar aqui o meu verde, ó, vou vir aqui na parte de cá. E agora a gente vem, ó, na parte de cá, onde que eu preciso fazer a luz, né? Ó, para destacar essa folha da outra, né? Agora eu venho aqui, ó, com o meu verde. E do lado de cá, eu ponho um pouquinho também. Não tirando ali a minha sombra, né? Depois eu venho retocar, tá? Vou dar um pouquinho pra cá, que fica mais fácil pra ver as de baixo, né? Agora eu vou fazer aqui essa. Não lavei o meu pincel, tá? Já vou passar aqui nessa também de uma vez. Porque quando eu faço uma, o meu clareador para serigrafia vai fechando, né? Selando o tecido da outra para poder fazer a pintura, né? Aí a mesma coisa, eu vou dividir a minha folha, né? Aqui é a área de sombra, então vou dividir aqui e vou jogar a área de sombra para cá, ó. E agora do lado de cá, a gente vem com o verde oliva de fora para dentro. Na outra folha a mesma coisa, ó. Eu venho com o verde oliva. Aqui de dentro para fora. E agora a gente vem com ele de fora para dentro. Eu vou pegar o meu verde, ó, de dentro para fora. E agora aqui, de fora para dentro. A outra folha a mesma coisa, ó. Aqui eu venho de dentro para fora. E agora a gente vem aqui de fora para dentro. E assim ficaram as nossas folhas. A hora que a gente pintar rosa, eu vou retocar pra gente fazer a luz, tá? Vou retocar sombra e luz, né? E fazer as nervurinhas da folha, tá? Agora aqui, gente, eu vou pegar o pincel da Condor. Esse aqui é o série 454, 456. É 456. Ó, 456 número 10, tá? Vou pegar mais um pouquinho do meu clareador. E agora nós vamos fazer a rosa. Ó, pra quem é iniciante, não preocupa muito em fazer rosa, não, porque a rosa é técnica, tá? E treino. Você vai treinando e vai perdendo o medo de fazer a rosa, tá? Vai pegando a técnica e vai pegando o seu jeitinho de fazer a rosa. O melhor jeito que eu consegui destravar a rosa é esse que eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Nós vamos fazer essa rosa, tá? Pra vocês verem como que eu faço, tá bom? Ó, vou pegar aqui o meu clareador. Se quiser passar com pincel pituá, gente, pode passar também, tá? Mas eu já gosto de passar com esse pincel aqui, porque ele ajuda a penetrar a tinta no tecido, né? Ele é mais durinho, né? E ajuda a penetrar a tinta, tá? Ó.
Aqui nós vamos fazendo em todas as pétalas, tá? Eu vou colocar no clareador, né? Vou passar no clareador. Pra gente poder fazer o preenchimento dessa rosa, tá? Lembrando que esse é o modo que eu faço, aí eu explico pra vocês, tá? Tem vários jeitos de pintar rosa, mas eu gosto de fazer dessa forma, tá bom? Ó, já passei clareador em toda a rosa. Agora nós vamos fazer o preenchimento, tá? Eu vou usar aqui o púrpura e o rosa chá, tá? Aqui é o meu barrado cor de rosa, né? Então eu vou fazer a rosa nessas cores, tá? Primeira coisa que eu vou fazer, ó, pouquinha tinta, eu vou fazer aqui, ó, essa parte do copinho, né? Ó, eu preencho aqui e vou completar com o rosa chá. Eu vou de encontro a outra parte, né, da rosa. Aí eu pego mais um pouquinho do púrpura, ponho aqui nessa parte e vou, ó, esfumando, suavizando, do modo que vocês acharem melhor. Primeira pétala, ó, eu venho com o púrpura e do outro lado a gente vem com o rosa chá. Do outro lado a mesma coisa, ó. De um lado o pincel, tá? Eu venho com o rosa chá do outro lado. Agora nós vamos nessa pétala aqui, ó. A gente vem com o rosa chá, com o púrpura e vem completando com o rosa chá. Essas duas pétalas a gente joga pra dentro do copinho. Essas aqui a gente já vai jogar pra parte do copinho, tá? Ó, púrpura. E agora, rosa chá. E assim a gente vai preenchendo todas essas pétalas, tá? E é bom você ter um risco bem definido, né? Com os detalhes bem definidos, pra você não se perder na hora de fazer o preenchimento, tá? Ó, púrpura. Eu faço a parte de sombra com púrpura e completo com o rosa chá. Bastante tinta na hora de preencher, tá? Ó. Púrpura, a minha área de sombra é púrpura. E na área de luz, vem com o rosa chá. Aqui vem com a sombra, né? Agora aqui, ó. Você pode até colocar de um lado o rosa chá e o outro você coloca o púrpura, que assim você não perde, né? Ó. E agora aqui, nessa última pétala, né? Que tem sombra, a gente vem completando com o rosa chá. Agora nós vamos preencher essa parte aqui com rosa chá. Ó. Bastante tinta, tá? Aqui a gente tem que ter um cuidado, né, na hora de passar aqui perto. Ó, a minha profundidade tá aqui, ó. Eu não misturei tudo, né? Bastante tinta na hora de preencher. Aqui tem uma sombra. Vou pegar mais um pouquinho do rosa chá. Ó, e assim a gente preenche toda a nossa rosa. Agora eu vou fazer aqui a sombra dessa parte do copinho. Então eu faço a sombra e vou jogando
pra dentro da pétala. E aqui eu vou, ó, com a mão bem levinha, suavizando essa parte, tá? Onde eu fiz a sombra. E do outro lado eu vou fazer também, ó. Vou jogando pra dentro da pétala. E vou, ó, suavizar pra não ficar muito marcado, tá? Se precisar, você volta, né, com a cor de luz, né, a cor de sombra. Porque a gente precisa preencher todo esse tecido, não pode deixar nada do tecido, né? Ó. Aqui tem a parte da pétala. Aqui também, ó. E a gente joga essa pétala, ó, pra dentro, pra parte do copinho, tá? Vou suavizar um pouquinho pra não ficar muito marcado, né? E assim a gente termina todo o nosso preenchimento. E agora eu vou guardar aqui essas tintas, que eu vou entrar com um pouquinho do vinho, tá? O mesmo pincel que eu usei pra preencher, eu vou pegar um pouquinho do vinho. Aqui eu vou fazer a profundidade. Eu vou pôr só um pouquinho, ó, do vinho em algumas partes, tá? Pouquinho de tinta, viu? Cantinho do pincel. Eu venho com a mão bem levinha, pra não marcar muito essa sombra, tá? Só pra dar uma reforçada no púrpura. Eu venho aqui no copinho e vou jogar, ó, pra dentro da pétala e vou, ó, suavizar. Aqui é só a sujeirinha, tá? E assim a gente termina, né, de preencher a nossa rosa. Agora eu vou pegar o pincel da Condor, tá? Série 421. Esse aqui, ó, é o número 8, tá? Vou umedecer o pincel. Vou pegar aqui o meu rosa candy. Pode ser o rosa quente, pode ser o branco. Ou você pode misturar o rosa chá com o branco pra dar um rosa do tom mais clarinho, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer é, ó, cantinho do pincel. A gente vai fazer aqui essa parte. Tá? Ó, eu jogo pra cá. Eu limpo o meu pincel pra tirar o excesso. Eu vou, ó, esfumando essa tinta, tá? Pra não deixar a tinta parada.
A gente já fez a boquinha da rosa, né? Agora a gente vai iniciar fazendo as pétalas, tá? Ó, eu faço dessa forma, tá, gente? Ó, eu venho aqui do meio, ó, pra cá, ó, e eu viro o meu pincel pra fazer essa parte um pouquinho mais fina, tá? Ó, tinta para fora, eu venho aqui, ó, e viro o meu pincel pra fazer essa parte um pouquinho mais fina, tá? Ó, vamos reforçar aqui, ó, eu viro o meu pincel, tá? Vamos fazer aqui mais uma, ó, a mesma coisa, ó. Eu viro o meu pincel, tá? Ó, agora eu vou fazer aqui da mesma forma. E assim a gente vai, ó, preenchendo as pétalas dessa rosa, tá? Aqui é como se uma entrasse atrás da outra, né? Intercalando uma atrás da outra. E aqui a gente faz uma pétala pequenininha, tá? Assim a gente termina de preencher o meio, né, da rosa. Agora nós vamos fazer a primeira pétala, ó. Tinta só no cantinho do pincel, gente, ó. Eu venho aqui, ó, largura do meu pincel, ó, e jogo aqui pra dentro. E vou esfumando do outro lado. A tinta para fora, tá, ó. Largura do meu pincel e eu jogo pra dentro do copinho, tá? E aqui a gente já fez o início da nossa rosa, tá? Agora nós vamos fazer as pétalas de fora, ó. Sempre largura do meu pincel, ó. Eu viro o meu pincel, ó. E jogo pra dentro do copinho. A outra pétala, ó. Cantinho do pincel. Eu venho aqui, ó. Largura do meu pincel. Ó, eu viro o meu pincel pra fazer a parte mais fina. E assim a gente vai fazendo, ó. Eu não venho reto, eu venho assim, ó. Vai e vem, tá? Um movimento de vírgula, tá bom? Aqui é só um pouquinho que tem, ó. Ó, eu venho e faço a finalização da minha pétala mais fininha. E vou, ó, suavizando a tinta, tá? Agora do lado de cá, mesma coisa. Cantinho do pincel, tinta para fora, ó. Largura do meu pincel, eu vou virar, ó. Pra fazer a pontinha, né? Pra fazer a finalização dessa pétala, tá? A outra pétala agora, ó. Cantinho do pincel, largura do meu pincel, ó. Eu viro pra fazer a finalização. Ó, eu vou, ó, vai e vem, movimento de vírgula, tá? Não tampo a parte da sombra, tá? Próxima pétala, ó. Largura do meu pincel. Ó, eu venho e finalizo com a parte mais fina, né? É sempre assim, ó, na hora que você vem com a largura do pincel, a hora que você vai finalizar, você vira, ó, só o pincel, sua mão continua na mesma posição. E sempre movimento suave, tá? Leveza na sua mão, tá bom? Agora aqui a gente vai, ó, finalizar. Ó, tiro o excesso de tinta no pano e vou, ó, suavizar essa tinta. Tá vendo como é que ficou? Agora aqui a gente vem, ó. Nós vamos repetir aqui os movimentos da pétala dobrada, tá? Ó, pouquinha tinta. Eu vou vir aqui, ó, de fora a fora, ó. Vou fazer um risco com rosa quente. E vou vir aqui, ó. Passo um bezinho, outro bezinho e suavizo. Desse lado de cá, ó, eu venho, ó, faço um risco. Venho aqui, ó, faço só um bezinho. Eu vou suavizar aqui um pouquinho e também, ó, um pouquinho de tinta. Eu vou suavizar. E assim a gente finaliza a nossa rosa. Eu posso vir aqui, ó, um pouquinho do branco, tá? Só pra dar um pouquinho mais de luz, ó. Né? Ó, cantinho do pincel, né? Largura do pincel,
tá? Ó, largura do pincel. Eu viro. Largura do pincel. Ó, a minha mão fica parada. O pincel é que vai girar, tá? Ó, largura do pincel. Ó, virando. Mesma coisa, ó, largura do pincel. Só pra dar uma luz, né? Ó. Ele põe um pouquinho também aqui. Agora nós vamos fazer aqui uma sombra na pétala com púrpura. Com o mesmo pincel, tá? Eu lavei o meu pincel, tirei o excesso. Vou pegar o púrpura. E vou fazer aqui uma pequena sombra, tá? Ó. Só pra marcar um pouquinho aqui, ó. Uma sombra. E suavizo, tá? Pouquinha tinta no pincel, tá? Ó. Mão bem levinha. E agora aqui eu venho no lado de cá, ó. E do outro lado também. Bem suave, tá? Agora nós vamos finalizar as nossas folhas. Com esse mesmo pincel, tá? Eu vou finalizar essas duas, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, né? Eu vou pegar aqui o meu sépia. O mesmo pincel, já lavei, tá? Ó, tinta no cantinho. Vou suavizando. Aqui, ó, eu vou fazer a pontinha da minha folha, ó. Eu jogo lá pra cima. Agora eu viro pro outro lado. Pra fazer a pontinha da folha. E agora aqui nessa folha aqui, ó. Sépia. Eu suavizo. E agora eu venho aqui fazer a sombra. Eu vou fazer a mesma coisa, ó. De um lado, ó, a tinta para fora. Com sépia. E agora eu vou com a tinta do outro lado. Fazendo a pontinha da minha folha. Um pouquinho de sombra aqui nessa parte. Um pouquinho de sombra aqui também, ó. Assim eu vou fazer em todas as folhas, tá? Agora eu vou pegar o meu erva doce, pode ser erva doce, pode ser verde musgo claro. Você pode misturar o verde pistache com o branco, tá? Fica a critério de vocês, tá bom? Ó, peguei a tinta, tá? Ó, largura do meu pincel. Eu vou, ó, vai e vem pra suavizar, tá? Mão bem levinha, sempre, ó. Mão levinha, tá? Ó. Faço a sombra, a tinta fica para fora, tá? Ó. Faço a luz, né? Das folhas. Aí aqui, ó, eu vim de dentro para fora, tá? Suavizando. E aqui eu peguei um pouquinho da tinta e vim de, ó, fora para dentro. E suavizando, tá? Na outra folha também é a mesma coisa, tá? De dentro para fora. E aqui, ó, o que tinha no meu pincel, eu passei aqui na folha, tá? E agora nós vamos fazer aqui, ó, uma dobrinha, tá? Ó, eu venho com a tinta lá do início, ó, e faço uma curvinha. E faço uma dobrinha. Aqui também, mesma coisa, ó. Ó, e faço uma dobrinha, né? E assim ficou, gente, a nossa pintura, né, finalizada. Depois eu vou vir aqui, né, depois que finalizar, depois que eu fizer a outra rosa, né, eu vou pegar o meu stencil pra aplicar aqui, né, pra finalizar, tá? Lembrando que Lila Weisberg tem uns stencils de fundo maravilhosos. Quem quiser o contato dela, me chama aí, que eu deixo o contato pra vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa nossa pintura, que tenha sido de muito aprendizado pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!